Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bom, o vídeo de hoje é pra gente finalmente conversar um pouquinho sobre o Argonautas da Meg Nelson. Eu falei muito já sobre esse livro, mas eu ainda não tinha feito um vídeo pra ele. Caso vocês achem demais, caso vocês já estejam cansados de me ouvir falando sobre esse livro, vocês pensem, coitados dos meus amigos que me ouviram falando freneticamente sobre esse livro desde que eu li. Eu mandei todo mundo ler, basicamente. Foi isso que eu fiz. Eu meio que reli ele nos últimos 2 dias pra escrever algumas coisas sobre ele pra fazer o vídeo, porque na época que eu li foi um livro que mexeu muito comigo e eu não teria capacidade de falar do jeito que tava, então eu dei essa relida pra organizar um pouquinho as minhas ideias. Espero que isso fique claro. Esse aqui também é o livro de estreia de uma coleção chamada Argos, da Autêntica. Quem tá coordenando a coleção e quem traduziu também esse primeiro livro aqui é o Rogério Bettoni, e ficou um trabalho muito legal. A proposta da coleção é discutir teoria queer e teoria de gênero, coisas assim, então caso alguém tenha interesse nesse tipo de tema, eu recomendo muito dar uma olhada na coleção. Os outros 3 títulos que já saíram fora o Argonautas é o Desejos Digitais, uma análise sociológica da busca por parceiros online, do Richard Miskolci. O Flor de Açafrão, Takes, Cuts e Close-Ups, da Guacira Lopes Louro. E Foucault, a Teoria Queer, da Tamzin Spargo. Então aqui, eu ainda não li esses outros 3, mas estou bem curiosa. Até porque Argonautas começa tão bem a coleção que fico pensando que os outros também devem ser, na realidade, muito legais. Bom, a Meg Nelson, vamos falar um pouquinho sobre ela, né? Aqui tá a carinha dela. Ela é escritora de vários livros. Por algum motivo eu fiz os 5 escritores que eu gostei de descobrir em 2017. Eu falei que ela só tinha esse outro, o Blue. Eu disse, não, ela tem mais livros, só a gente foi erro meu mesmo. Então ela tem livros de não ficção, tem 4 coletâneas de poesia, se eu não estou enganada, e alguns livros de memórias, como esse, por exemplo. Ela também já recebeu algumas bolsas de estudo, bolsas de apoio a pessoas criativas, assim, né, para o pessoal trabalhar e tal. Ela atualmente mora em Los Angeles e é professora também. Uma coisa que eu acho interessante sobre esse livro é como ela consegue aliar conteúdo com a forma dele, porque muito do conteúdo dela tem a ver com identidades duplas, ou identidades híbridas, ou identidades fluidas, ou enfim. E ela tentando se entender várias coisas e coisas desse tipo, e o próprio livro não tem um gênero tão fácil de descrever, eu acho que tanto quanto os temas sobre os quais ela tá falando. Basicamente é o seguinte, ela tá questionando, ela tá incomodada, ela tá buscando coisas relativas a coisas que ela tá vivendo e a coisas que pessoas ao redor dela estão vivendo. A partir disso, o livro é uma espécie de autobiografia, um livro de memórias, alguma coisa desse tipo. Só que ela faz isso buscando toda a referência que ela tem. E muita da referência dela é uma referência acadêmica e ela meio que traz isso. Então ela fala muito sobre outras leituras que ela tem, ela faz hipóteses de interpretação para várias coisas, e aqui na orelha eles brincam com uma noção de uma autoteoria, né? Você também ser capaz de fazer um ensaio sobre você mesmo, de fazer hipóteses sobre si mesmo, alguma coisa nesse sentido. Pra mim foi uma leitura bem diferente, assim, porque ela mistura realmente fatos extremamente pessoais com uma teoria relativamente pesada, assim, né? Não pesado difícil, não nesse sentido, mas teoria mesmo, assim. Então, isso foi uma das primeiras coisas que me chamou a atenção. O livro também é dividido em espécies de parágrafos, então uma coisa que é legal, porque às vezes ela fala um treco que te deixa pensando muito num parágrafo, e daí tem esse respiro pra você se permitir esses tempos, assim. Eu gostei muito dessa proposta. Bom, Argonautas também é um nome que me chamou a atenção já. Os Argonautas é um grupo de heróis da Antiguidade Clássica, né, uma lenda da Antiguidade Clássica. Existe então o Argos. Argos construiu um barco que é a Argonau, e os Argonautas são os heróis que estão nessa nau, e eles vão viver várias aventuras, enfim, existem várias lendas possíveis para os Argonautas. Jasão, né, o líder dos Argonautas, e eles vão buscar o pomo de ouro e coisas desse tipo.
Talvez alguns de vocês conheçam mais ou menos essa história. Jasão acaba casando com Medeia depois, e daí tem a peça, enfim. São várias histórias ali envolvendo os argonautas. Mas a ideia dos argonautas também tem a ver com a questão do barco, porque o Argo constrói o primeiro barco, digamos assim, mas conforme eles vão vivendo essas aventuras, eles trocam tábuas, eles reconstroem, partes são destruídas e refeitas e coisas desse tipo. E a grande questão que vem disso é até que ponto o barco que chega de todas essas aventuras é o mesmo barco que sai, ainda que a gente esteja chamando ele da mesma coisa. E eu acho que ela usa muito bem isso para falar sobre as relações, as questões pessoais e até que ponto nós somos os mesmos depois de viver tudo que a gente vive nas nossas vidas. Enfim, como que essas transformações a gente muda, a gente troca e esse tipo de coisa. Então é um nome muito bonito para a história. O primeiro desses parágrafos, ela vai conversar sobre o começo da relação dela com o Harry, que é o relacionamento que vai permear boa parte do livro. Harry é o marido dela. Ele é uma pessoa de gênero fluido, ele é um transexual e coisas desse tipo. E essa é uma questão que vai ser mencionada várias vezes do ponto de vista dela, né, do ponto de vista de alguém que está acompanhando, alguém que está passando por esse processo. E eu achei interessante, né, porque quem gosta de ler épicas sabe que as épicas meio que começam com um resumo da história inteira, e esse parágrafo me pareceu também essa espécie de resumo da obra inteira, assim. Mas é aquele tipo de resumo que não dá spoiler, que não conta pra gente o que vai acontecer, aquele tipo de resumo que você só entende as nuances quando você lê depois, no final, sabe? Aos poucos ela começa a falar sobre uma questão de palavras, que é uma das partes que eu mais gosto, talvez, do livro. Sobre como às vezes para ela é difícil falar sobre determinadas questões, como essa coisa de gênero e tal, porque a gente nem sempre tem as palavras, e você perceber que as palavras nem sempre são suficientes, e ela tem essa crença que as palavras têm que ser boas o suficiente. Então isso é bem interessante, isso tem muito a ver com coisas que às vezes eu penso também sobre as palavras e o jeito que a gente usa as palavras. Mas não sei vocês, eu às vezes tenho esse problema para usar pronomes, por exemplo, em relação a pessoas transgêneros, e ela fala que ficou muito tempo sem usar pronomes para se referir à pessoa com quem ela estava tendo um relacionamento, porque ela não sabia se usava o pronome masculino ou o pronome feminino, então ela contornava aquilo linguisticamente, fazia frases com outras estruturas para não ter que usar pronomes, porque ao mesmo tempo você não quer ofender, mas você não sabe o que usar e tal, né? E é uma questão bem interessante. O que eu gosto também é que ao mesmo tempo que ela vai colocando essas questões bastante pessoais da vida dela, dos relacionamentos e tudo mais, ela coloca essas coisas da bagagem cultural dela. Então ela menciona professores, aulas, livros que ela leu, experiências artísticas e, enfim, várias coisas. Ao mesmo tempo, então, que ela vai... É como se ela estivesse colocando as tábuas na nau dela, né? Ela está construindo a nau dela, e isso é muito legal, assim. A gente vai vendo o livro, como que essas experiências vão contribuindo, como que ela vai mudando. E é impressionante, principalmente agora que eu dei uma relida no livro, é impressionante ver como essa noção desse barco, dessa pessoa que é um barco que vai se montando, fica muito clara, assim. E tanto pelas experiências pessoais que ela vive, que são várias, até com essa questão das coisas que a gente aprende, das coisas que a gente lê e esse tipo de coisa. Bom, dentro dessa estrutura é um pouco difícil falar sobre os temas que ela fala, porque na realidade ela fala sobre muita coisa, mas ao mesmo tempo que ela fala sobre muita coisa, ela tá falando sobre uma coisa só, que é ela mesma, né? Mas ela vai falar sobre coisas como heteronormatividade, ela vai falar sobre gravidez, sobre ter filhos, sobre maternidade, sobre morte, sobre como ela lida com outras pessoas, como outras pessoas lidam com ela, sobre casamento gay, por exemplo. Enfim, ela vai falar sobre tantos temas, assim, que é difícil listar, assim, quais são os temas que ela vai falar.
E tudo isso, claro, permeado pelas mudanças da vida dela. Então, quando ela vai morar com o Harry, quando ela resolve ter um filho, as questões com a mãe dela, com a mãe do Harry e tal. Uma coisa que eu gosto é que ao mesmo tempo que ela traz referências super, tipo, Freud e tal, ela também consegue às vezes fazer comentários interessantes sobre coisas tipo X-Men, assim, assistir um X-Men traz pra ela uma reflexão gigante e tal. E uma coisa que eu gostei muito da edição, eu não sei como ficou a edição em inglês, mas eu achei uma saída lindíssima pra essa questão das citações, pra leitura não ficar tão pesada. É que aqui tá o livro, né? E daí a gente tem, espero que dê pra ver, quando tem uma citação a gente tem o nome do autor bem aqui do lado, bem discreto, é uma coisa que deixa a leitura super fluida, super, porque não tem cara de livro acadêmico, mas o nomezinho ali tá ali, sabe? Uma outra coisa que me impressiona muito do livro é como, mesmo ele sendo essa coisa meio ensaio, como mesmo ele tendo essa fundamentação teórica, mesmo assim ela consegue manter uma estrutura narrativa muito interessante em que o livro ele vai chegar numa espécie de clímax no final. E isso pra mim gente, essa mulher escreve bem, sabe? É bem impressionante como ela cria esse gênero e como ela consegue fazer esse clímax assim ainda. Eu não quero falar muito sobre o clímax, ainda acho que seria spoiler, mesmo sendo um livro de ensaio, enfim, Aí que tá, é tão estranho que o livro é um ensaio, mas eu não quero contar spoilers, né, tipo isso. Ela acaba sobrepondo duas situações dessas que quase todo mundo vive. A sobreposição, né, porque dela vai trocando parágrafos, intercalando essas narrativas. Não é nova, não foi ela que inventou, talvez seja um pouquinho um clichê, mas eu acho que ela faz muito bem, ela faz com uma sutileza. Então esses clímaxes, esses dois ápices chegam assim ao mesmo tempo e eu acho que cai bem do jeito que ela faz e cai bem com as discussões que ela faz sobre essas coisas que mudam muito a vida de uma pessoa, sobre essas experiências que marcam a gente profundamente, essas experiências que fazem a gente pensar somos os mesmos que éramos antes disso ter acontecido, né? Então eu acho que ela faz muito bem, apesar de poder soar um pouquinho como um clichê de vez em quando. Não, de novo, gente, não é pra soar misterioso demais, mas é que eu acho que é spoiler mesmo. Nessa minha espécie de releitura agora, assim, foi uma releitura rápida. Eu ainda acho que eu vou, em outro momento, reler ele de outra forma. Mas uma coisa que eu tentei pensar bastante pra falar pra vocês é por que eu acho que esse livro mexeu tanto comigo. Bom, várias coisas aconteceram esse ano na minha vida e tal, e eu acho que muito do que eu tava pensando tá um pouco aqui também. Eu acho que esse é um dos motivos principais pra isso. Mas uma outra coisa que eu acho que me faz gostar tanto desse livro é o jeito dela tentar entender o mundo, que talvez seja muito parecido com o meu jeito de tentar entender o mundo, que é quando eu passo por determinada situação, qualquer situação que seja, mas que me tira um pouco do eixo e coisas assim, eu vou pros livros, assim, eu vou procurar pessoas nos livros que tenham vivido coisas parecidas, ou enfim. E de certa forma é o que ela faz, porque conforme ela tá falando das experiências dela e das questões dela e esse tipo de coisa, ela vai trazendo essa bagagem cultural que ela tem, essas outras vozes que dialogam com ela, essas outras coisas que ela leu. Então, de certa forma, ela consegue escrever isso belamente, ela tentando entender o mundo em grande parte através dos livros, assim. E eu acho que isso talvez tenha sido uma das coisas que mais me encantou no livro, assim, que ela tá vivendo tudo isso e ela tá tentando entender e digerir e lidar com várias coisas da vida dela e ela puxa esse conhecimento, essas vozes e essas coisas. E talvez essa tenha sido uma das coisas que mais tenha me chamado a atenção aqui. E bom, pessoal, é isso. Eu queria agradecer a paciência de vocês que me ouviram falar tantas vezes sobre esse livro esse ano. Caso alguém já tenha lido, me avisa o que vocês acharam nos comentários. Espero que eu tenha conseguido fazer jus a um livro tão legal, assim, eu acho que foi difícil pra mim falar sobre ele. Enfim, é isso. Até amanhã. Tchau, tchau.